E aí galera do canal Adriano Nunes, a gente vai reagir aqui a mais um vídeo, a mais um canal aqui do YouTube. E o nome do vídeo é últimas gravações deixadas por pessoas desaparecidas. E esse vídeo é do canal Arquivo Obscuro. Vamos lá, vamos começar no React. Em agosto de 2010, uma mulher de origem nativa americana chamada Amber Carro saiu de Alberta, no Canadá, e foi até a cidade de Edmonton, onde tiraria alguns dias de férias, acompanhada de uma amiga e seu filho de apenas 1 ano de idade. Naquela noite, animada com a viagem, ela decidiu explorar a cidade sozinha. Depois que saiu, Amber nunca mais foi vista. No dia seguinte, quando a jovem não retornou ao hotel, sua amiga comunicou o desaparecimento à mãe dela, que imediatamente acionou a polícia. Pouco tempo depois, Amber foi declarada oficialmente como uma pessoa desaparecida. Ao vasculharem os registros telefônicos da vítima, os policiais descobriram uma ligação recebida por Amber, enquanto ela estava na companhia de um homem não identificado. A gravação é angustiante. É a última vez que sua voz é ouvida. Are you kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. No, we're not going into the city, are we? No, we're not. We're not going to. 50th Street. Are you sure? No, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. Right? Come over now. No áudio, é possível escutar um motorista garantindo a Amber que eles estavam indo para o destino que ela havia escolhido. Mas ela não parece acreditar, demonstrando um certo nível de estresse. Em 28 de agosto, a polícia fez a divulgação pública do áudio. Mesmo assim, só começaram oficialmente a investigar o caso cerca de 1 mês após o desaparecimento. Ao serem pressionados pela mãe da vítima, os policiais dispensaram a senhora inúmeras vezes, afirmando que a Amber deveria estar apenas por aí e logo retornaria para casa. Com apenas 1 mês de buscas, a polícia retirou o nome de Amber da lista de pessoas desaparecidas, baseada simplesmente em alguns relatos suspeitos e não confirmados de testemunhas anônimas. Diversas evidências foram acidentalmente destruídas durante a investigação e a polícia canadense foi acusada de negligência e má condução. Tragicamente, em 1º de setembro de 2012, 2 anos após seu desaparecimento, os restos mortais de Amber foram encontrados em uma propriedade rural nos arredores da cidade. Ao longo dos anos, algumas mulheres apontaram o mesmo homem como autor da voz masculina da gravação. Mas a polícia informou que, ao investigarem o indivíduo, ele não foi identificado como uma pessoa de interesse. O que é estranho é que simplesmente começaram essa investigação toda simplesmente baseada em denúncia, só nisso, né? Só em denúncia anônima, né? E mais estranho que isso é ter encontrado a garota só 2 anos depois que ela desapareceu. Claro, não tirando o peso do caso, né? Mas normalmente só denúncia anônima, pelo menos aqui no Brasil, não é suficiente para ficar instaurando um inquérito, né? Investigação, né? Pelo menos aqui no Brasil, a denúncia anônima não é por si só não é suficiente para
para instaurar a investigação do inquérito. Né? Falo isso porque eu sou formado em Direito, né? Então eu entendo mais a fundo essas coisas, assim, né? Mas não tirando o peso do caso, né? O caso em si já é muito pesado, né? E o desaparecimento depois foi encontrada a morte da menina, né? Que só foi encontrada 2 anos depois e foi encontrado os restos mortais, né, dela, né, em 1 de setembro de 2012, como a gente falou no vídeo. Alguns anos atrás, uma nova denúncia. Um homem afirma reconhecer o próprio pai no áudio. Um cidadão americano, ilegal do Canadá, que vivia em uma fazenda na região de Edmonton. Segundo a testemunha, o suspeito ainda estaria envolvido em vários outros desaparecimentos e mortes ao longo dos anos. Mas apesar de tudo isso, nada resultou em uma acusação formal. Um dos momentos mais perturbadores da gravação, quando é possível perceber a desonestidade da voz do homem, é quando Andrew questiona se ele tem certeza de que estava indo para o lugar correto. E ele responde maliciosamente: certeza absoluta. Além disso, a atuação policial foi vexatória. As pessoas suspeitam que a causa da negligência escancarada teria sido racismo contra a mulher indígena. Até o momento, o caso continua sem solução. Esperamos que algum dia o culpado seja responsabilizado e tenhamos uma explicação factível sobre o que teria acontecido com a Amber naquela noite. Aqui no canal já ouvimos diversos áudios bizarros como esse, capazes de arrepiar os cabelos de qualquer um, ou até te deixar careca de medo e aflição. Agora, eu é que não estou mais podendo correr esse risco, né? Eu sei que meu forte é a voz e que eu já estou ficando meio coroa, mas isso não é motivo para eu não me cuidar. E para ajudar a mim, e quem sabe até mesmo a você, nós podemos contar com a Manual. A Manual é a maior especialista em tratamento, pois um médico credenciado a Havaí. E o melhor, daqui de casa mesmo eu faço tudo. Seus pertences e informações pessoais. Segundo ela, a São Paulo gravou um vídeo caduco. Em 29 de julho de 2008, em Utah, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Susan Powell gravou um vídeo caseiro, no qual documentava seus pertences e informações pessoais. Segundo ela, a gravação se tratava de um inventário dos próprios bens. Teria sido feita por orientação de sua advogada. This is me. July 29, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Acontece que, nos anos anteriores, o casamento com seu marido, Josh Powell, havia se deteriorado. O casal enfrentava problemas financeiros e Susan temia que Josh tentasse vender seus pertences mais valiosos. Na gravação, Susan relata compras desconhecidas feitas em seu nome, dívidas, falência no nome dele, além de outros fatores comportamentais, como acessos de fúria. And there is a shot back. This is all stuff bought a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I have necklaces too. I'm going to do those out in a rage, as you can see. And broke this. There's studs and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs because he was under me about a year or two back. Pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia não, muito, velho. Apesar da crise e do planejamento para o divórcio, cerca de 1 ano e meio após a gravação do vídeo,
o casal e seus 2 filhos ainda moravam juntos na mesma casa. Na ocasião, em 6 de dezembro de 2009, Susan aproveitou a manhã de domingo para levar os filhos até a igreja. Mais tarde, recebeu a visita de uma amiga até os 17 anos. Naquela noite, Josh afirma ter levado os 2 meninos, Charlie e Braden Powell, para acampar durante uma forte nevasca, saindo no meio da madrugada. Susan teria ficado em casa porque estava muito cansada. No dia seguinte, quando os garotos não compareceram à creche, o desaparecimento de Susan foi relatado às autoridades e as buscas se iniciaram. Ao retornar do suposto acampamento, Josh ainda enfatizou que, ao sair, a esposa dormia tranquilamente e que não fazia ideia do que poderia ter acontecido com ele. Após realizar buscas na residência do casal, a polícia não encontrou sinais de violência. Mas ao longo da investigação, o estranho desaparecimento foi revelando seu aspecto mais macabro. Dentro do cofre de Susan, no banco onde ela trabalhava, os policiais encontraram um testamento manuscrito. Documento no qual Susan afirma ter descoberto que semanas antes, o Josh havia feito um seguro de vida de $1 bilhão em seu nome. Além disso, em sua carta póstuma, Susan alertou: "Se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça. Cuide dos meus filhos. Quero que meus pais sejam responsáveis por eles. Na ausência deles, espero que minha irmã possa assumir a responsabilidade." O documento foi datado há mais de 1 ano antes de seu mistério. Então ela escreveu essa carta aí, esse documento, meio que pressentindo o que ia acontecer com ela, né? Logo depois, né? Esse desaparecimento dela aí, né? Da Susan Powell. Foi meio que um pressentimento que ela teve quando ela escreveu essa carta aí, né? Esse documento aí. Após o desaparecimento, e apenas alguns dias depois, o Josh comunicou o evento ao seguro e tentou sacar dinheiro de uma conta de aposentadoria. Durante as buscas, familiares e amigos da vítima também notaram um suspeito desinteresse de Josh em encontrar sua esposa. Mesmo assim, ele nunca foi acusado formalmente. Os filhos pequenos deram declarações confusas. Disseram que a mãe teria ido acampar junto com eles e que teriam viajado até o local de avião. Ou seja, era muito difícil conseguir extrair alguma informação sólida que pudesse ser usada como prova. Alguns meses depois, Josh e os filhos chegaram a se mudar para Washington, mas logo depois as autoridades decidiram que não seria seguro deixar as crianças morando com o pai enquanto durassem as investigações. Assim, o Josh perdeu a custódia dos menores. E é bem aqui que o caso escala drasticamente. No dia 5 de fevereiro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Susan, uma assistente social levou Charlie e Braden até a casa de Josh para uma visita supervisionada. Imediatamente após sua chegada, Josh trancou a assistente social do lado de fora da casa e acabou tirando sua própria vida de seus 2 filhos em um incêndio criminoso. Se seu comportamento durante as fases iniciais da investigação eram suspeitos, os crimes terríveis que Josh cometeu naquele dia foram uma brutal confissão de culpa. Após o trágico incidente, os policiais começaram a investigar também o pai, o irmão de Josh, que eram suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Susan. Apesar das evidências apontarem que Michael, irmão de Josh, teria ajudado a esconder o corpo de Susan, essa hipótese nunca pôde ser confirmada. Em 2013, Michael também decidiu tirar a própria vida. Mais de 1 década depois, os pais de Susan ganharam uma ação judicial contra o estado de Ohio. Você vê que é uma família bem problemática, né? O pai se suicidou e matou os 2 filhos, depois de ter sumido antes com a ex-esposa, né? Com a esposa dele, né? Na época. E o pai dele, né? Do autor do crime aí, né? E do desaparecimento da esposa e do irmão também são suspeitos de
do desaparecimento e o irmão ainda se suicidou. Então vê que é uma família, vocês veem que é uma família bem problemática, né? Washington, recebendo quase 100 milhões de dólares pela negligência à segurança e proteção dos meninos Charlie e Bray. Parte da indenização foi doada a instituições voltadas ao acolhimento e proteção de vítimas de violência doméstica. Até os dias de hoje, os restos mortais de Susan Powell nunca foram encontrados. Em 26 de setembro de 2014, por volta das 9 da noite, uma mulher chamada Kate Lauder fez uma ligação desesperada para a polícia. Ela alegava ter ouvido sons de tiros e uma suposta briga generalizada, que, segundo ela, acontecia naquele exato momento dentro do salão de festas do condomínio onde morava. Quando os policiais chegaram, encontraram apenas a recepção de um casamento animado, com convidados sorrindo, música e nenhum sinal de confusão. Um dos presentes admitiu ter acendido alguns fogos de artifício. Talvez Kaylin tivesse confundido o barulho com o disparo. Estranhamente, poucas horas depois, a mulher fez uma nova ligação para o 190. Dessa vez, não disse nada, apenas desligou. Alguns minutos depois, os operadores retornaram à ligação e a encontraram confusa e incoerente. Ela chegou a confessar que sua colega de apartamento achava que ela estava paranoica e delirante. Na manhã seguinte, às 8 horas, Kate ligou pela terceira vez. A gravação dessa chamada se tornaria uma das mais perturbadoras já divulgadas. Repeat the address for verification. Okay, say your address one more time. I'm having a hard time hearing you. Yes, out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I just know there's an intruder in my house. You don't know who they are. No, I don't. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I just wanted to leave so I can hear them taking place. So you haven't seen it, you can just hear it? Yeah, correct. Conforme a ligação continua, a jovem se contradiz várias e várias vezes e fala coisas desconexas. A certa altura, sua colega, Carol, aparece no fundo, confusa com a situação. Alguns instantes depois, Kaylin explica que na noite anterior percebeu algumas pessoas vigiando seu apartamento pela janela. Elas pareciam planejar uma invasão. And where exactly are you? I'm in the back bedroom. Where does that enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone else in the building who belongs there? Yes, there's six of us. Okay, has there been anybody else in your apartment that should be there? I believe she's here. My roommate. Hey, Carol, lock the door. There's something out there. There. Yeah. Look. They want to fall. Okay, what's going on now? They've left now? Yeah, so I'm just looking to see if they need to take it. Someone opened the door. I heard them call. Something that there's no door still locked. It's locked, but they must have a key or something. Because when I took the dog out, I took taking coffee. There were people last night like sitting outside the window. And so they like was filming it out or something. Why do they think you locked? Well, I tried to come back, but I heard like people talking. Tentando acalmar a amiga, Carol lembra que a porta estava trancada a manhã toda. Ou seja, ninguém poderia ter entrado. Mas a jovem insiste. Alguém entrou no apartamento. Mesmo sem sinais de arrombamento, os policiais voltaram à residência e confirmaram. Nada fora do lugar. Nenhuma evidência de invasão. No fim daquela tarde, por volta das 18 horas,
As câmeras de segurança do condomínio registraram Kay na área externa, caminhando descalça na chuva, com o cachorro no colo e indo em direção a um pequeno riacho perto da entrada. Ela parecia falar sozinha ou com o animal, gesticulando de maneira inquieta. Alguns segundos depois, ela pode ser vista correndo de volta para casa, assustada, como se estivesse fugindo de alguém. Essa foi a última vez que Kaylin foi vista com vida. Ela deixou para trás o cachorro, os sapatos, o celular, a carteira e seus documentos. Sua família revelou que a jovem jamais deixava seu cachorro Phyllis sozinho por mais de 1 hora. Então por que ela o abandonou daquela forma? Desde o começo da investigação, as autoridades assumiram que a vítima não estava mentalmente estável. Apesar de terem feito uma busca completa pela área, não havia sinais da moça. 2 meses e meio depois, em 1º de dezembro de 2014, uma equipe de manutenção descobriu um corpo parcialmente submerso em um tubo de drenagem muito próximo. Eram os restos mortais de Kaylin. No entanto, a água e o tempo haviam feito o seu trabalho. O corpo estava tão decomposto que a causa da morte nunca pôde ser determinada. A polícia encerrou o caso como afogamento acidental, possivelmente consequência de um susto psicológico. Ali não fazem nenhum sentido. E acham que ela teria caído era raso demais. E o corpo foi encontrado bem longe do ponto onde ela foi vista pela última vez. Como teria sido arrastado sem prender em galhos ou pé. E mais, apesar das atitudes duvidosas nos últimos dias, Kate não tinha histórico de doenças mentais. Estava um pouco deprimida por ter perdido o emprego, sim, mas jamais havia apresentado comportamento delirante. Muito pelo contrário, praticamente todos a descreveram como uma pessoa estável e relativamente feliz. Seu pai mencionou que alguns anos antes, o irmão gêmeo de Kaylin, sob efeito de drogas, havia matado acidentalmente o próprio tio. Um trauma profundo, mas do qual ela parecia ter se recuperado perfeitamente. Nada, porém, explicava aquela súbita espiral de medo e confusão. Existem 2 teorias. Ou Kaylin sofreu um colapso mental repentino, saiu de casa descalça e acabou se afogando. Ou ela tinha razão, e alguém realmente a observava naquela noite. Talvez os passos e vozes que ouvia não fossem fruto de paranoia. Talvez ela tenha realmente visto algo, ou alguém, que a polícia nunca quis admitir. Mais de 1 década depois, as perguntas permanecem. Com quem Kaylin parecia falar no vídeo das câmeras? Por que estava andando descalço na chuva? E por que saiu correndo do nada? O mais inquietante, se ela estava mesmo paranoica, o que poderia ter desencadeado aquele pavor repentino? Ninguém sabe. E provavelmente nunca saberemos. Lembra daqueles casos, né, que ninguém sabe no que deu, né? Ninguém nunca vai saber o que vai dar esse caso, né? Porque é totalmente estranho, né? A pessoa ligou várias vezes, né? Essa moça ligou várias vezes para a polícia falando coisa que os policiais viram que não era, não batia, não era aquilo. E logo depois ela some, né? E é filmada, né? Saindo lá de onde ela morava e é vista voltando correndo, né? Como se estivesse fugindo de alguém. E pouco tempo depois ela desaparece. E aí algum tempo depois é encontrada, né? Já morta já, né? Na noite de 7 de setembro de 2015, Henry McCabe, um auditor de 32 anos que trabalhava no Departamento de Receita do estado de Minnesota, participou de um churrasco organizado por um amigo chamado Emmanuel. Henry era um imigrante liberiano, casado com Karine McCabe, que morava em Moundsville,
uma cidade pacata próxima a Minneapolis. Depois do churrasco, por volta das 11 da noite, ele saiu com outros 2 amigos para um clube. O caso em si já é muito estranho, né, galera? Esse caso em si já é muito estranho já. Lá, segundo testemunhas, ele foi visto bebendo bastante e por volta das 2 da manhã, o grupo deixou o local. Um de seus amigos, William Kennedy, contou à polícia que Henry pediu para ser deixado em um posto de gasolina, recusando a carona em casa. Algo que o William achou estranho, mas acabou não questionando. Pouco depois das 2h20, Henry ligou para a esposa, Karen, que relatou que ele soava confuso e desorientado, falando coisas sem sentido. Preocupada, ela tentou incluir na chamada um dos amigos dele para que fosse buscá-lo, mas não obteve resposta. Essa ligação, no entanto, acabou sendo gravada na... O caso da Suzy é muito estranho, né? Ela faz várias ligações para a polícia, falando coisas que os policiais viram que não acontecia. E aí logo depois ela é filmada, né? Indo com o cachorro para algum lugar. E depois ela volta correndo como se estivesse fugindo de alguém. É muito estranho isso, né? Porque é uma coisa assim totalmente atípica, né? Totalmente diferente, né? E ela desaparece, né? E pouco tempo depois é encontrada já morta já, né? Caixa postal do amigo, registrando os 2 últimos minutos em que Henry foi ouvido. Ouvem-se grunhidos, gemidos e gritos, sons que lembram alguém sendo atacado ou em pânico. É praticamente impossível entender as palavras, mas o desespero é evidente. Mais tarde naquela noite, outro amigo afirmou ter falado com Henry por telefone e disse que ele parecia estar discutindo com alguém no fundo da chamada. Estranhamente, apesar da gravação assustadora, Karen simplesmente voltou a dormir após a ligação, reportando o desaparecimento do marido apenas na manhã seguinte. Além disso, afirmava repetidamente que sabia que Henry ainda estava vivo, algo que intrigou os investigadores. Ao analisarem os registros telefônicos, a polícia descobriu que Henry havia feito diversas ligações para o número do Texas, mais de 20 vezes naquele mesmo dia. Quando tentaram rastreá-lo, o número já não estava mais ativo. Não se sabe se foi Henry quem fez as ligações, ou se outra pessoa usou seu telefone depois que ele desapareceu. Durante a investigação, surgiram contradições. As câmeras de segurança do posto onde o William dizia ter deixado Henry não mostravam seu carro chegando naquele horário, nem nenhum outro durante aquela noite inteira, apesar de terem sido verificados diversos ângulos diferentes. Mais tarde, o William mudou sua versão, alegando que, na verdade, tinha deixado Henry em outro posto, alguns quilômetros adiante. O informante do FBI também relatou que, durante o churrasco,
o anfitrião, Emanuel e outros 3 homens se mantiveram afastados do grupo principal, conversando em voz baixa e demonstrando comportamento suspeito. Nada, no entanto, foi comprovado. Quase um mês depois, em 2 de outubro de 2015, a polícia de New Brighton, cidade vizinha, recebeu uma carta anônima. O texto dizia: corpo de Henry McCabe próximo à água, parcialmente enterrado. Precisam de um cão farejador. Testemunha viu um corpo ser desovado. Jovem mulher com medo. Pode permanecer anônima. No mês seguinte, em 2 de novembro, o corpo de Henry foi encontrado em um lago, a poucos quilômetros de onde ele havia supostamente sido deixado pela última vez. O corpo não apresentava sinais visíveis de violência. Mesmo assim, o fato dele ter sido encontrado dentro da água, após aquela gravação aterrorizante, levantou algumas dúvidas. Teria ele sido afogado por alguém ou tirado a própria vida? Embora a carta anônima tenha sugerido que ele tinha sido enterrado por alguém, o laudo não encontrou marcas que confirmassem isso. Sem provas concretas, o caso foi encerrado como morte acidental. Anos depois, o áudio da ligação de Henry ainda circula na internet, sendo considerado um dos mais inquietantes registros já gravados em desaparecimento. Os sons de desespero, os gritos distantes e o silêncio que se segue são as únicas pistas do que aconteceu naquele lugar. Que é estranho, né? Quando acontece essa ligação, acontece, né, esses gemidos, esses gritos, né? Provavelmente do Henry aí, né? E logo pouco tempo depois ele desaparece, e aí um tempo depois ele é encontrado já sem vida já, né? Dentro do lago lá, né? E o mais estranho disso tudo é que ninguém sabe o que aconteceu, né, com ele, né? Qual foi a causa da morte dele, né? Se afogaram ele ou se foi acidente, ele caiu na água e se afogou. Você está procurando uma voz. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Toda semana eu tô postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, né? Seus parentes, amigos, todo mundo. E deixe nos comentários assim, qual desses casos que foram mostrados, qual assim que você acha que é o mais assustador na sua opinião. Deixe nos comentários, galera, que eu quero ler e depois curtir, dar like e até comentar. Sempre comento no comentário de vocês aí. Beleza? Falou, galera. Grande abraço e até mais. Falou, valeu. É nóis, tamo junto.